Opa, tudo bem? Eduardo Santos, estamos aqui para mais um vídeo e eu espero que ele ajude você aí nas suas decisões de investimentos. Hoje eu vou falar sobre uma dúvida que eu ouço todos os dias e eu explico para alguns clientes, alguns alunos, mas a dúvida permanece. Nós vamos falar sobre FGC. Você sabe o que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Qual é a maior dúvida? Que tipo de investimento esse fundo, esse seguro, na verdade, protege? Vamos falar um pouquinho para que você possa entender e de uma forma bem simples, para que você não tenha mais dúvidas sobre isso, ok? Mas antes de continuar, já vou te lembrar aqui, se inscreve aqui no canal. Nós estamos produzindo com muito carinho muitos vídeos bacanas aí sobre investimento, sobre coaching financeiro, sobre coach, sobre a mentalidade, mindset. Eu tenho certeza que esse é um canal diferente e vai ajudar você a construir a sua independência financeira, tomar as melhores decisões de investimento. Então vamos lá. O que é o FGC? O FGC ele foi criado pelo governo federal para proteger o investidor. Se você tem aí um pouco mais de 40 anos de idade, você vai lembrar que no Brasil, há uns 20 anos atrás, havia uma quebradeira de pequenos bancos. E isso deixava o mercado financeiro desprotegido e o investidor com medo. Então foi criado o FGC, que nada mais é do que um seguro para proteger alguns tipos de investimentos, para que o investidor então fique mais tranquilo ao investir e o mercado ele esteja de uma forma mais tranquila, mais seguro. Bom, qual que é a maior dúvida? As pessoas me perguntam assim, esse fundo de investimentos ele tem proteção do FGC? Não, fundo de investimento ele não precisa de proteção do FGC e eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Quais tipos de investimentos possuem essa proteção? Então vamos lá, o CDB, a LCI, a LCA, depósitos à vista, as letras financeiras, enfim, esses são os que normalmente as pessoas mais buscam ou que são mais populares. Tem outros tipos também, mas a ideia aqui é te explicar um pouco o mecanismo, o porquê que esses investimentos eles precisam dessa proteção e os fundos não. Bom, se você faz, o que é um CDB? O CDB ele é um certificado de dívida de um banco. Então, quando você vai ao banco e lá com R$1.000 e o gerente fala assim, vamos aplicar num CDB, você está alugando o seu dinheiro para o banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco por um certo período. Então, o que o banco faz? Ele emite um certificado de dívida, que é o CDB, que é o certificado de depósito bancário, então ele coloca lá, R$1.000, vou ficar com esse dinheiro por um ano e o banco ele acerta com você um valor por esse aluguel, por esse tempo que esse dinheiro vai ficar em posse do banco. Então, digamos que ele te pague 100% do CDI, tá? Então, vai ficar lá 12 meses, 24 meses e nesse período eu te pago 100% do CDI. Ok. Por que o CDB precisa de uma proteção? O CDB ele é uma dívida da instituição com você. Então, se aquele banco quebrar, você passa a ser um credor daquele banco. O banco, o CDB, ele vai usar o teu dinheiro como investidor para emprestar para quem precisa de empréstimo. Então, por exemplo, você investe lá os seus R$1.000 e eu preciso de R$1.000 no cheque especial. Então, o banco ele pega o seu dinheiro e empresta para mim. Qual é o problema nisso? O problema está em eu, que sou o devedor, ou aquele que toma empréstimo, não pagar. Se muitas pessoas que tomam dinheiro emprestado não pagar o seu empréstimo, o banco pode ter problema de caixa em devolver esse dinheiro para o investidor. Então, por isso que CDB não tem taxa de administração. Você já percebeu isso? Essa é uma outra dúvida. Algumas pessoas me perguntam, qual é a taxa de administração do CDB, do banco XY? Não existe taxa de administração. Justamente porque o banco ele se remunera emprestando o seu dinheiro, que está aplicado no CDB, para alguém que precisa de dinheiro emprestado, ok? Então, existe essa proteção justamente porque se aquele devedor deixar de pagar, esse seguro ele cobre. Mas cobre quanto? Até R$250.000 por CPF por
instituição conglomerado financeiro. Até 2017, você podia deixar até R$250 mil em 15, 10, 20 bancos, você poderia ter milhões protegidos. Só que essa regra mudou. Desde janeiro de 2018, o máximo que o FGC vai proteger de patrimônio é até R$1 milhão. Então, se você aplicar, se você tem R$2 milhões e você dividir o seu dinheiro em CDBs de várias instituições e aplicar em instituições separadas, você vai estar protegido. E digamos que todos eles quebrem, né, que é muito difícil, mas digamos que exista um colapso financeiro aqui no país e esses bancos todos que você escolheu, eles quebrem, você vai ter protegido R$1 milhão. Esse R$1 milhão vem para você algo em torno de 60 dias na média, o fundo garantidor te devolve, os outros R$1 milhão você vai precisar entrar na fila para receber, ok? E por que num fundo de investimento não existe o FGC ou a proteção do FGC? Justamente porque fundo de investimento, o banco, ele não usa aquele dinheiro para emprestar. Fundo, ele compra ativos. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se você compra um fundo de ações, se você investe num fundo de ações, o gestor que recebe aquele dinheiro, então, vou dar o mesmo exemplo aqui dos R$1.000. Você chega lá no banco, aplica R$1.000, esse dinheiro, seus R$1.000 vai para o caixa do fundo, o gestor do fundo vai pegar esse teu dinheiro e vai comprar as ações pelo qual aquele fundo acredita que vai poder remunerar melhor a carteira. Enfim, ele vai lá e compra uma ação, por exemplo, da Petrobras, ok? Então, o risco que o investidor de um fundo tem é do ativo que o gestor coloca naquele fundo, de acordo com a regra e o regulamento. Então, ele comprou a ação da Petrobras. Se o banco quebrar, não tem nenhum problema com o fundo. Você vai perceber, se você não sabe ainda, entra lá no portfólio de qualquer banco, entra lá, acessa a lâmina, o regulamento de um fundo qualquer, você vai ver que o fundo ele tem um CNPJ próprio. Apesar de ele não ser uma empresa, ele tem um CNPJ próprio. Então, se o fundo, se o banco quebrar, o administrador daquele fundo vai convocar uma assembleia extraordinária entre os cotistas e ali é decidido junto com nessa assembleia qual é a outra instituição que vai passar a gerir aquele fundo dali para frente. Então, aquele banco quebrou, ele dali para frente um outro banco, um outro gestor, um outro administrador vai cuidar do fundo. Então, não acontece nada, ok? A questão, o risco de um fundo são os ativos que compõem a sua carteira. Então, o exemplo que eu dei aqui da Petrobras, qual é o risco desse fundo? É a empresa, é a Petrobras. Se ela for bem, se ela der bom resultado, aquele fundo vai remunerar, a ação vai subir e você vai ganhar dinheiro, a sua cota vai valorizar. Se a empresa não for bem, tiver alguma notícia, enfim, aconteceu qualquer coisa com o patrimônio da empresa, se ela der prejuízo, o fundo também dá prejuízo. E é por isso que os fundos de investimento possuem taxa de administração, porque é o que os bancos ganham. Ele não usa teu dinheiro para emprestar para ninguém, ele ganha taxa de administração que é cobrada anualmente, ok? Então, basicamente, a diferença é essa. Investimento onde você empresta dinheiro, onde você aluga seu dinheiro para a instituição, precisa dessa proteção para que você fique mais tranquilo em fazer esse investimento. Fundos não. Fundos você precisa tomar cuidado, e nós vamos fazer vários vídeos aqui falando de fundos, vou te dar dica aqui de fundos de renda fixa, fundos referenciados, fundos imobiliários, por isso que eu estou falando, acompanha aqui o canal, vou te dar dicas bem interessantes onde você encontrar bons produtos. Mas fundos de investimento, o risco deles está nos ativos que o gestor coloca na carteira. Tá? Os outros investimentos, como os chamados os investimentos de renda fixa, quando você compra diretamente o título, o risco está ele entra diretamente no patrimônio das instituições que você empresta teu dinheiro, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. E se você tiver dúvidas, se deixar, às vezes tem alguma dúvida sobre o mesmo assunto que a gente não falou aqui, coloca aí nos comentários, eu prometo para você que a gente prepara outro vídeo detalhando mais ainda, ok? Um abraço e nos vemos em algum momento. Até lá.